Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos começando o seu programa Escola Bíblica Dominical. Obrigado por sua audiência. Que Deus abençoe você e toda a sua família através desta programação. Este programa está no ar em Recife, região metropolitana, através do canal 14 e em todo o estado de Pernambuco pelas repetidoras da Rede Brasil. Também em todo o Brasil e mundo pelo Spotify e por nosso canal no YouTube, Rede Brasil Oficial. Compartilhe nossos links para que mais pessoas sejam alcançadas pela Palavra de Deus. Hoje estudaremos a 5ª lição do primeiro trimestre com o título O Deus Filho. E para comentar esta lição, contamos com a presença do evangelista Alessandro Barreto. Pastor irmão Alessandro. Amém, pastor Ana Jackson. Do presbítero Timóteo, pastor irmão Timóteo. A paz do Senhor, pastor. E do professor irmão Jonas Santana, pastor irmão Jonas. Paz do Senhor, pastor Ana Jackson. Nesta lição estudaremos a doutrina bíblica sobre o Deus Filho, revelada de modo marcante no episódio da Transfiguração, com base nos relatos de Lucas 1, 31 ao 35 e Mateus capítulo 17, versículos 1 ao 8. Veremos como Jesus, a segunda pessoa da Trindade, é plenamente Deus, centro da revelação divina e o único mediador entre Deus e os homens. Destacaremos sua divindade, sua centralidade e sua missão redentora, compreendendo o impacto da verdade para a fé e para a vida cristã. Evangelista Alessandro, o senhor poderia, por favor, ler o textuário desta semana? Sim, pastor. Diz assim: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. Mateus capítulo 17, verso 5, parte B. Irmão Timóteo, o senhor poderia ler, por favor, a verdade prática da semana? Pois não, pastor. A verdade prática nos diz o seguinte: Jesus Cristo, o Deus Filho, é a revelação plena do Pai, centro da revelação divina e único mediador entre Deus e os homens. Irmão Jonas, o senhor poderia ler, por favor, os objetivos da lição desta semana? Sim, senhor pastor. Essa lição tem 3 objetivos. O primeiro, explicar a concepção virginal e a deidade absoluta de Jesus, mostrar a centralidade de Cristo como cumprimento da lei dos profetas e, por último, enfatizar a exclusividade de Cristo como único mediador e salvador. A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está em Lucas, no capítulo 1, versículos 31, 32, 34 e 35, e Mateus, capítulo 17, versículos 1 ao 8. Acompanhe conosco. E eis que em teu ventre conceberás, e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E disse Maria ao anjo: Como se fará isso, visto que não conheço varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo, que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E, estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre o seu rosto e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos, e não tenhas medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram, senão a Jesus.
Queridos irmãos, estamos iniciando o seu programa Escola Bíblica Dominical e nesta oportunidade estudando a 5ª lição do nosso trimestre, que tem como título O Deus Filho. Semana passada estivemos estudando a lição de número 4, que teve como título A Paternidade Divina. E naquela lição, baseada em 1 João capítulo 4, versículos 13 ao 16, nós compreendemos de que a paternidade de Deus é eterna e inseparável de sua natureza. Nós reconhecemos que Cristo, como Filho de Deus, é evidência de filiação divina. E, em terceiro lugar, aplicamos os princípios do amor do Pai com base para a vida cristã. Esta semana chegamos à sessão, vamos assim dizer, esta lição está dividida em algumas sessões, já que estamos falando sobre a Trindade. E na primeira lição nós tivemos uma explicação geral, né, sobre o tema desse trimestre e aprendemos sobre o mistério da Santíssima Trindade. Da lição 2 à lição 4 nós estudamos sobre o Deus Pai e a partir de agora, da lição 5 à lição 7, nós estaremos estudando ou estudaremos sobre Deus Filho. E a lição desta semana tem justamente como título o Deus Filho. E, evangelista Alessandro, esse início, vamos chamar assim dizer, a segunda sessão desta lição, né? Estudamos 3 lições sobre o Pai, agora temos 3 lições específicas sobre o Filho, embora depois, lá na frente, a relação do Filho com o Espírito Santo, a relação do Pai com o Espírito Santo. Esta lição, ela é a lição, vamos assim dizer, de grande relevância, considerando que a pessoa de Cristo é o tema central das Escrituras. E, sobretudo, nós não estamos falando apenas de um homem que viveu, nós não estamos falando apenas da humanidade, mas estamos falando, sobretudo, e essa lição ressalta, a divindade do Filho, que, aliás, esta é uma doutrina caríssima à fé cristã, porque tudo está baseado naquilo que Cristo fez, né? Paulo diz em 1 Coríntios 15 que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, é vã a nossa pregação, somos falsas testemunhas, etc. Então, é importante que o professor ele estude esta lição e possa, de maneira bem metódica, de maneira bem cirúrgica, estar pontuando ao seu aluno cada versículo, explicando, para que ao término desta aula o aluno tenha plena consciência de que a sua fé foi renovada, os argumentos foram aperfeiçoados e ele saiu ali muito mais convicto de que Jesus, de fato, é o verdadeiro Deus. Perfeito, pastor Nadir Jackson. Eu acredito que o senhor foi muito feliz, introdutoriamente, quando o senhor disse que a doutrina de Cristo, a qual vamos estudar a partir de agora, ela é central na fé cristã, não é? O próprio Jesus disse isso em João 17, versículo 3, quando ele disse: e a vida eterna é esta, que conheçam a ti como único Deus verdadeiro e a teu Filho a quem tu enviaste. Jesus estabelece a salvação, inclusive, como critério para a salvação, a crença de que Jesus é o centro da mensagem bíblica, né? Ele é o tema central das Escrituras. Então, pastor, ter um entendimento equivocado a respeito da cristologia, que é o que nós vamos estudar agora, pode, inclusive, comprometer a salvação de qualquer pessoa, né? Enquanto o senhor estava falando aqui, pastor, eu estava me lembrando aqui que na nossa declaração de fé, lá no finalzinho, onde tem o apêndice, tem os 5 principais credos, né? Chamados de credos ecumênicos, e a expressão ecumenê aqui do grego é comum, algo em comum. Havia algo em comum naquelas reuniões. E aqui fala-se dos credos, por exemplo, o credo apostólico, que é do 1º e 2º século, o credo niceno-constantinopolitano, o credo de Calcedônio e o credo de Atanásio ou atanasiano. E todos esses credos aqui, pastor, já no início dos primeiros séculos da igreja, o principal assunto foi cristologia.
Então, aqui a gente já pode dizer de que essa lição ela é tão importante, porque os 5 primeiros séculos da história da igreja, pastor, as reuniões, os debates teológicos foram voltados, inclusive, para o tema dessa lição. O entendimento correto sobre a pessoa de Jesus, não é? Ser Deus, ser plenamente Deus, depois vamos estudar ele também como plenamente humano, mas vamos focar só nisso, é algo fantástico. Inclusive, só citando aqui rapidamente na página 221, para estudar a nossa declaração, o credo de Atanásio, ele diz algo interessante aqui. Ele diz assim, que nós não devemos confundir as pessoas, nem devemos separar as substâncias entre as pessoas da Trindade, porque existe uma única pessoa do Pai, outra do Filho e outra do Espírito. Veja que o entendimento da igreja é que o Filho era Deus, desde o início. Então, qualquer movimento que se diga cristão, por assim dizer, que negue isso, pastor, que o Filho é Deus, deve ser rejeitado. E à luz da Bíblia, vamos ver vários textos aqui, temos como comprovar, que o Filho de fato é divino, plenamente Deus. Vamos para a próxima tela. E a próxima tela nós temos aí o mapa mental, o senhor comenta. Pois não, pastor, aqui esse mapa é muito extraordinário porque ele resume a lição, né? O tema central é Trindade, inclusive é o tema desse trimestre. O primeiro ponto, ou objetivo dessa lição, é explicar a divindade de Jesus, e nós vamos ver que a Bíblia dá sinais para isso, por exemplo, a sua concepção virginal de forma extraordinária. Isso é um sinal de que não era algo comum, não é? A sua deidade, ou seja, ser Deus, na Bíblia é clarissimamente apresentado, vamos ver vários textos aqui, e essa deidade ela é confirmada pelos atributos que só Deus tem. Só Deus é criador, Jesus é chamado de criador, só Deus é perdoador, Jesus é aquele que perdoa, só Deus deve ser adorado, Jesus foi adorado e aí por diante. Segundo, pastor, é mostrar a centralidade do Filho de Deus nas Escrituras, né? Nós vamos ver que a glória sobrenatural de Jesus é algo que coloca-o no centro da mensagem, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Vamos ver que o testemunho da lei e dos profetas apontam profeticamente para Jesus e a aprovação do Pai, quando no Monte da Transfiguração o Pai diz, este é meu filho, né? E por fim, a lição vai enfatizar a missão redentora de Jesus, né? Como Deus, ele também era homem, ou melhor, tem a natureza humana ainda, fica no passado, então ele ainda tem, mesmo que glorificada. Então o Filho, como revelação suprema, a gente vai ver que Jesus vai dizer, eu e o Pai somos um. Ele se apresenta como sendo um e que estava entre nós. Então essa revelação, através da sua encarnação, é algo que deve ser pontuado. Veremos a exclusividade de Cristo na redenção, já citei aqui João 17:3, e por fim, vamos ver aqui o aprendizado que temos com Jesus pela experiência. Próxima tela. E aí nós temos o texto áureo. Sim, senhor, pastor, diz assim, este é meu filho amado, em quem me comprazo escutai, Mateus 17, verso 5. O texto diz o seguinte, na página 62, uma citação do pastor Douglas Batista, né, no livro que comenta a lição. A transfiguração é marcada também por uma ordem direta do Pai acerca do Filho, abre aspas, a ele ouvi, fecha aspas, conforme Mateus 17, verso 5, a parte final do versículo na Almeida Revista e Atualizada. E o texto diz que esta frase, no imperativo do grego akautei autor, direciona a atenção exclusiva a Cristo como o supremo revelador de Deus. Então aqui é uma citação que mostra, pastor, de que lá no Monte da Transfiguração ficou claro, Deus estava dizendo, esta é a máxima revelação da minha pessoa, meu próprio Filho. Próxima tela. Ponto 1, a divindade do Filho. Primeiro, ponto 1. Subponto 1, a concepção virginal de Jesus. Subponto 2, a deidade absoluta do Filho. Subponto 3, os atributos divinos de Jesus. Próxima tela. E aí, irmão Timóteo, nós temos quem é o Deus Filho. Pois não, pastor. A tela diz o seguinte, o Filho de Deus não deve ser entendido como uma criação de Deus, uma mera representação dele. Pelo contrário, o Filho é, de fato, Deus, e esse princípio é confirmado nas Escrituras, conforme destacado em Romanos, capítulo 9, versículo 5, e Hebreus, capítulo 1, versículo 8, onde a natureza divina de Cristo é afirmada sem margem para dúvidas. As Sagradas Escrituras fornecem provas incontestáveis acerca da divindade de Jesus Cristo. Essa tela, pastor, é bastante interessante, a começar pela figura, né? Ela é muito sugestiva, demonstrando aí que o Pai não é o Espírito Santo não é o Filho
não é o Pai, mas que o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, e na sua completude a Trindade divina representa a pessoa de Deus. O que eu quero destacar, pastor, dentro do que foi lido aqui nessa tela, é Hebreus capítulo 1. Aqui diz versículo 8, mas me permita ler alguns outros versículos, a começar do verso 1 desse capítulo até o verso de número 3, e em seguida do verso 5 ao verso de número 8, para contextualizar. O escritor desta carta anônima, ele diz o seguinte: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa e sustentando todas as coisas, pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Então perceba que aqui a gente já percebe, já vê a existência de Cristo na eternidade. Cristo não passou a existir, a ser gerado quando da sua encarnação. Mas continuando no versículo número 5, diz que porque a qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E quando outra vez introduz no mundo o primogênito, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. E o versículo 8, pastor, culmina dizendo: mas do filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Perceba que o escritor na carta aos Hebreus é muito claro em chamar o Filho de Deus e dizer que o seu trono subsiste dos séculos para os séculos. Me permita, pastor, ler na declaração de fé das Assembleias de Deus, na página número 39. Ele diz o seguinte: cada pessoa da Santíssima Trindade possui todos os atributos divinos: onipotência, onisciência, onipresença, soberania e eternidade. E a Bíblia chama textualmente de Deus cada uma delas. As Escrituras Sagradas, no entanto, afirmam que há um só Deus e que Deus é um. Versículo 6 do capítulo 8 da primeira carta aos Coríntios diz que, todavia, para nós há um só Deus. Mas Deus é um, baseado em Gálatas capítulo 3, versículo 20, e um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Efésios capítulo 4, versículo 6. Acredito que resume muito bem a questão da divindade do Filho. O senhor trouxe aí, irmão Timóteo, a exposição desses textos, né? E é um momento que é importante que chamar a atenção até do professor. E no momento da exposição destes versículos em sala de aula, falar para o aluno da importância de ter estes textos guardados, estes textos decorados, porque eu acho que um dos grandes perigos, que nós corremos quando vivenciamos a nossa fé é, às vezes, subestimar o conhecimento, subestimar as provas, subestimar o fundamento. E às vezes estamos tão acostumados a cantar que Jesus é Deus, Jesus é Senhor, Jesus é onipotente, onisciente. Às vezes choramos na igreja, cantamos, mas quando somos confrontados com alguém e alguém nos pergunta, por exemplo, Jesus é Deus? Como é que você me prova? Qual o texto bíblico que você pode provar que Jesus é Deus? Me cite aí algum versículo provando que Jesus é Deus. E às vezes utiliza... Esses grupos heterodoxos usam até a nossa própria escritura para tentar desconstruir a ideia de que Jesus é Deus. Então, nós devemos fugir da superficialidade. É importante saber que Jesus é Deus? Mas muito mais importante do que saber que Jesus é Deus é saber qual é o fundamento que embasa essa crença. Onde é na Bíblia que nós encontramos a exposição doutrinária desta afirmação? Então, muito mais do que saber as verdades da Bíblia, é saber os fundamentos de onde estão fincadas estas verdades. Então, nós temos que ter esse cuidado de não nos acostumarmos
a acreditar naquilo que acreditamos, porque ouvimos em hinos, porque ouvimos as pessoas falarem e tal, e esquecermos do mais importante de tudo, que é a Bíblia como regra de fé e prática. Vamos para a próxima tela. E aí a próxima tela, a divindade do Filho. Pois não, pastor. A Bíblia afirma com frequência que Jesus é Deus. E aqui tem uma referência do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, que diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Perceba que a expressão verbo aí está com o V maiúsculo apontando para Cristo. E na continuidade ele diz, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, baseado na carta aos Colossenses, capítulo 2, versículo 9. O pastor Ezequiel Soares ainda faz o fechamento dizendo que negamos que tenha sido criado ou passado a existir somente depois que foi gerado por obra do Espírito Santo. É justamente aquilo que eu falei na tela anterior. Tem muitos grupos heterodoxos que pegam esse texto de Hebreus capítulo 1 e tentam remeter para que Cristo só passou a existir após a sua encarnação, após a sua geração por obra do Espírito Santo dentro do ventre de Maria. E a gente vê contexto das Sagradas Escrituras que Cristo é eterno, como o Pai é eterno, como o Espírito Santo também é eterno. Vamos para a próxima tela. Continuando, aqui ainda diz que, em suma, isso quer dizer que Cristo é plenamente divino e totalmente humano para todo sempre, aqui já falando um pouco sobre a união hipostática de Cristo, visto que Cristo, mesmo agora, foi o que o evangelista Alessandro falou no comentário anterior, na eternidade possui um corpo humano. Temos aí referência de Atos capítulo 1, versículo 11, quando dá a ascensão de Cristo, assim como Apocalipse capítulo 5, versículo 6. E aqui um grande autor, o evangelista Alessandro Barreto, ele diz que, embora distintas, cada pessoa da Trindade partilha a essência divina numa união perfeita e indivisível. Ou seja, eu acho que as duas palavras-chave aqui estão na questão da perfeição e da indivisibilidade da Trindade. E esse autor ele foi bem preciso, né? Foi. Bem preciso da afirmação. Ele é seu aluno, pastor. Queridos irmãos, o assunto está bom, mas o nosso tempo já foi embora. Vamos para um rápido intervalo, mas fique aí que nós voltaremos ainda nesse tópico aqui comentando sobre a divindade do Filho. Não sai daí, nós voltamos já já. Queridos irmãos, estamos de volta em seu programa Escola Bíblica Dominical e esta semana estudando a 5ª lição que tem como título O Deus Filho. No bloco anterior nós estávamos comentando o primeiro tópico de nossa lição, estávamos na nossa última tela que está tratando da divindade do Filho, que só relembrando, foi citado aqui. Em suma, isso quer dizer que Cristo é plenamente divino e totalmente humano para todo sempre, visto que Cristo, mesmo agora, na eternidade, possui um corpo humano. Atos 1 e 11 e Apocalipse 5, 6. E aí a citação, a citação do livro do evangelista Alessandro, embora distintas, cada pessoa da Trindade partilha a essência divina numa união perfeita e indivisível. Vamos para a próxima tela, por favor. Aí na próxima tela nós temos a centralidade do Deus Filho, a glória sobrenatural de Jesus, o testemunho da lei e dos profetas e a provação divina do Pai. Próxima tela. E aí, irmão Jonas, nós temos o Deus Filho e seus atributos incomunicáveis, que são atributos que só pertencem ao próprio Deus. Agora, é importante, antes de tratarmos desses atributos incomunicáveis, no tópico 1, foi tratado sobre a concepção de Jesus e que há, na verdade, uma negação de que Jesus seja Deus. Há um grupo que diz, Jesus não é Deus, porque ele passou a existir no ato da sua concepção. A gente sabe que Jesus recebeu de fato o corpo físico no tempo e no espaço. No primeiro século ele foi gerado, ele passou a ter esse corpo físico a partir do momento de sua encarnação. Antes disso ele não tinha esse corpo físico
e depois disso passou a tê-lo eternamente, que foi isso, na verdade, a citação que foi feita aqui do livro do evangelista Alessandro. Então, é importante, antes de falar mesmo sobre os atributos, entender que esta divindade e esta humanidade estão em plena harmonia. Estão em plena harmonia, não se confundem e não gerou uma terceira natureza. Você tem plenamente Jesus, plenamente homem, eu acho até melhor do que 100%, né? Plenamente homem, plenamente divino. Agora, a mecânica interna de funcionamento dessas duas naturezas, isso não ficou com a gente entender. O problema é entender esse funcionamento interno, mas que as duas não se confundem, não se autoanulam e estão presentes na mesma pessoa de Cristo. Por isso que Jesus é Deus e sempre foi Deus, não é que ele tornou-se Deus a partir de determinado momento, ele sempre foi, porque os atributos incomunicáveis de Deus também estão nele. É o caso que aparece justamente na tela e tantos outros versículos que nós vamos citar. Na tela que está aparecendo aí, foram citados aqueles que são mais, assim, vamos dizer, os mais conhecidos para facilitar o grande público, mas não se resume, os atributos incomunicáveis de Cristo, não se resume a onipotência, a onisciência, a onipresença, são vários. Agora, esses são os mais conhecidos. Por exemplo, nós temos Mateus capítulo 28 e o versículo número 18. Toda autoridade foi me dada no céu e na terra. Se o professor anotar esse versículo, passar a meditar bem nele, Jesus está dizendo aqui que toda autoridade foi dada a eles. Então, só Deus é quem tem toda autoridade, nos céus e na terra. Concernente à onisciência, tantos versículos bíblicos, inclusive a declaração de fé mostra para a gente outros versículos. Nós temos um que entra em destaque, que é Lucas capítulo 6, versículo 8, que diz assim: Jesus conhecia os pensamentos deles. Ou seja, sabia, Jesus não conhecia por intuição, que eu posso deduzir o pensamento de uma pessoa, mas Jesus conhecia de fato o que se passava na cabeça dele. Isso é um atributo divino. A onipresença, Jesus declarou sua presença universal. Eu acho lindo esse texto bíblico de Mateus capítulo 18 e o versículo número 20, que diz assim: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Com destaque para a palavrinha eu estou, quer dizer, eu não estarei em representação, não estarei num conceito, eu estarei presente ali. Quer dizer, atributos dessa natureza, pastor, só quem tem é o próprio Deus, e é Jesus quem está falando, o que está dizendo. Por sinal, alguns grupos heterodoxos dizem o seguinte: mas Jesus nunca disse que era Deus, né, de maneira explícita, mas os atributos que ele mesmo fala acerca dele, já diz que ele é Deus. E para melhorar, se o senhor me permite, Apocalipse capítulo 1 e o versículo 8, né, por mais que vai ter que redefinir, né, o conceito, porque até hoje nenhuma Bíblia modificou isso daqui. Olha, a própria expressão, seitas. A expressão que Jesus usa, por exemplo, antes que Abraão existisse, eu sou. João 8,58. 8,58. Isso já é uma declaração pública de que ele era Deus. Era Deus. De que ele era Deus. Quando ele diz assim, eu e o Pai somos um, os contemporâneos de Jesus lá, os judeus que eram estudantes da Torá, os religiosos, quando Jesus disse, eu e o Pai somos um, foram pegar logo pedras. Jesus disse, por que vocês querem me apedrejar? Eu fiz alguma coisa, em outras palavras, né? Tem alguma coisa má que eu fiz? Ele disse, não é por as coisas que tu fizeste, mas porque tu te fazes um Deus. Eles entenderam perfeitamente que Jesus era Deus. Não é só esses defensores dessa doutrina antibíblica que não conseguem enxergar isso no texto, porque o texto está claro. Você não vai, na ordem expressa, Jesus dizer, eu sou Deus. Mas quando ele diz, eu e o Pai somos um, todo mundo entende da sua época que ele está dizendo que era Deus. Quando ele disse, antes de Abraão, eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. Ele está dizendo que era Deus. Inclusive, pastor, desculpa, professor Jonas, mostra aí um outro atributo, que é da eternidade, né? Isso, perfeito. E Apocalipse capítulo 1, versículo 8, porque muitas vezes se tem aquela necessidade, não por parte da gente, alguns grupos heterodoxos, que tem primeiro eles colocaram a premissa para depois tentar encaixar a Bíblia na premissa deles. Que aí é um erro gravíssimo. Mas
Vamos para Apocalipse capítulo 1, verso 8, diz assim, é o próprio Jesus falando, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, com destaque, o Todo-Poderoso. Pronto. Quer dizer, precisa Jesus dizer eu sou Deus, ele já está dizendo que ele é o Todo-Poderoso. E não tem as versões de Bíblias que já foram modificadas por aí afora, lamentavelmente existe isso, lamentavelmente, mas ninguém nunca chegou a modificar isso aqui, pastor. Não dá para redefinir. Jesus, ele é o Todo-Poderoso. Os atributos incomunicáveis estão na pessoa de Cristo Jesus e ele é Deus. Vamos para a próxima tela. Próxima tela nós temos o Deus Filho e o autoesvaziamento. Irmão Jonas. A concepção original ressalta a união hipostática. Jesus é plenamente Deus e plenamente homem, sem confusão de naturezas. Por sua geração única, ele é o Filho unigênito do Pai. João capítulo 1, versículo 14, versículo 18, capítulo 3, versículos 16 e 18. A expressão unigênito do grego, monogenes, é composta por dois vocábulos, mono, único, sozinho, genos. Genos, que é tipo, espécie e classe. A junção desses termos significa único em sua espécie, sem igual, singular ou exclusivo. Desse modo, Jesus é o único do seu tipo, o Filho unigênito. Isso é uma citação feita pelo autor da lição, Batista, está lá, página de número 55. Como muitos textos, pastor, porque nós estamos mostrando aqueles textos, como o senhor bem já citou, o evangelista Alessandro e o presbítero Timóteo, que são aqueles textos diretos. Por exemplo, Apocalipse 1, verso 8. João capítulo 5, João 8 e 58. 8 e 58 também, que Jesus diz explicitamente. E é bom que o professor anote, porque alguns grupos heterodoxos se apegam em alguns versículos que aparentemente negaria a divindade de Cristo, que não negam a divindade, porque aí seria uma contradição no próprio texto. E a Bíblia não tem contradição. Quando a gente olha, por exemplo, para Colossenses, quando diz que ele é o princípio da criação, está falando dele ser o exclusivo, o único, nesta espécie. Aquilo não está falando do início dele na eternidade em nenhum momento. Acho que isso precisa ficar bem claro. E essa lição, como já comentamos em outros programas, é uma lição em que é preciso que o aluno ele seja treinado na interpretação do texto bíblico. Porque, por exemplo, estamos falando sobre a divindade de Jesus. Aí a pergunta que eu faço, e você responde aí para você mesmo em casa. Se você fosse abordado em qualquer lugar, você conseguiria descrever pelo menos 10 versículos que falam sobre a divindade de Jesus? Se uma pessoa pedisse a você, eu quero que você me dê uma prova na Escritura. Ou você diria, não, olha, eu não discuto religião. Então, é importante ressaltar de que, sobretudo, a escola dominical, na verdade, na prática, escola dominical é um treinamento à compreensão do texto das Escrituras. É um treinamento nas Escrituras. Nós temos a lição da escola dominical, que é um roteiro de aula, mas o livro didático da escola dominical é a Bíblia. Então, o aluno precisa estar preparado para responder, saber interpretar os textos que falam sobre a divindade de Jesus e refutar os textos que, como o irmão Jonas bem colocou aqui, os textos que eles pegam, fazendo o recorte fora do contexto, e dizendo assim, está vendo que a Bíblia entra em contradição? Mas a Bíblia não entra em contradição. Se eles não entendem o texto, porque eles procuram fazer a sua exegese, ou seja, eles tentam colocar o seu pensamento dentro da Bíblia, ou seja, a Bíblia tem que dizer aquilo que eles querem que ela diga, mas a prática correta da interpretação é a chamada exegese. O que é exegese? É tirar do texto, é esperar que o texto fale para nós. Então, esses grupos, eles procuram sempre colocar dentro do texto e nós procuramos extrair do texto aquilo que a Bíblia tem para nos ensinar. Então, é importante estimular seus alunos a decorar versículos bíblicos, sobretudo versículos que falem sobre a divindade
de Jesus, para que no momento de uma abordagem ele possa não só citar o texto decorado, porque citar texto decorado não quer dizer que sabe Bíblia, mas, sobretudo, entender o texto que está decorado, que é o mais importante. Vamos para a próxima tela. E na próxima tela, evangelista, nós temos aí o Deus Filho e o autoesvaziamento. Pois não, pastor, aqui tem uma citação do livro Doutrina da Trindade, né, Desenvolvimento Histórico Bíblico, do pastor Valber Gustavo, lançado aqui pela editora Bereia, que diz que a palavra unigênito aponta para a consubstancialidade de Cristo com o Pai. Percebe-se que é uma concepção muito diferente da propagada por grupos heterodoxos, que sugerem que Cristo é unigênito porque é filho criado pelo Pai. Ser filho unigênito não tem a ver com a temporalidade, mas, como dissemos, com a consubstancialidade e, portanto, com a divindade de Jesus. Eu penso que essa citação do pastor Valber, ela foi muito assertiva, pastor, porque a gente está aqui, de alguma forma, afunilando essa doutrina da cristologia e fortalecendo de argumentos, não só bíblicos, mas também conceituais, para os irmãos que estão nos ouvindo. Essa ideia, por exemplo, da consubstancialidade, pastor, ela é muito clara na Trindade, porque no gráfico que vimos anteriormente, onde tem aquele triângulo, né, é apontado duas concepções da Trindade, uma concepção positiva e uma concepção negativa. Qual é a concepção negativa? É de que o Pai não é o Filho não é a mesma pessoa do Espírito, o Espírito não é a mesma pessoa do Pai e do Filho. Isso é a concepção negativa. Não é uma só pessoa, porque é o que prega o unicismo, né? Dizendo que é uma só pessoa. Mas naquele gráfico também mostra uma concepção positiva, de que o Pai é Deus, da mesma forma que o Filho é Deus e o Espírito é Deus. É por isso que o pastor Valber aqui fala de consubstancialidade. É a expressão grega que aparece lá nos concílios, nos primeiros concílios, homoousios. Homos, ousia, homo, uma, ousia, substância. É uma só substância. Tudo que tem no Pai, necessariamente, vai ter no Filho e no Espírito. E tudo que o Pai merece, o Filho e o Espírito também merecem, porque é Deus. Então, eu penso que isso daqui, voltando um pouquinho para falar do professor Jonas, pastor, remete ao que o profeta Isaías falou 700 anos antes de Cristo. Capítulo 7, por exemplo, do seu livro, Isaías faz uma profecia messiânica, porque o mesmo Senhor vos dará um sinal, eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Veja que ele está falando de um sinal, de algo extraordinário. Não é? Nenhuma virgem na história teve um filho, e nenhuma virgem teve um filho sem a participação humana. É por isso que mais na frente, no capítulo 9 ainda de Isaías, versículo 6, Isaías fala sobre essa dupla natureza que a gente falou um pouquinho anteriormente, não é? Quando ele diz, porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu. Veja, o menino que nasce, foi o que o Senhor falou, foi Jesus. Houve um tempo histórico, Gálatas 4:4, Paulo diz que na plenitude dos tempos, ele veio da mulher para cumprir a lei. Então, esse menino nasce. Então, Jesus humano, ele vai nascer naquele tempo. Tanto é que a história é dividida entre antes e depois de Cristo. Até os próprios historiadores, pastor, reconhecem isso. Hoje, com a nova formulação acadêmica, estão querendo substituir para era comum, não é? Ou era cristã. Mas nós sempre aprendemos que a história é dividida entre antes e depois de Cristo. Não é esse menino que nasce. Mas o Deus não nasce, ele é dado aqui. Um filho se nos deu. E esse verbo dar aparece lá em João 3,16, quando diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Não criou. Ele não criou. Ele deu que seu filho, foi uma dádiva, foi um presente, né? Então eu entendo, pastor, de que esse texto aqui, ele é maravilhoso. A expressão unigênito já foi falado pela a oportunidade que o professor Jonas teve anteriormente, que é a ideia de único da espécie. Não existe ninguém, porque uma coisa é primogênito, é o primeiro, mas unigênito, já está dizendo, é único do gênero, não existe outro igual. Por isso que essa citação foi maravilhosa, eu penso que pode ser destacada na sala de aula. E para consubstancializar ainda mais isso aqui, pastor, a declaração de fé, vou voltar mais uma vez aqui, que eu queria citar esse texto, com muita vontade de falar ele, eu acho que é oportuno, né? Capítulo 20, quero dizer, página 222, pastor, ainda no credo atanasiano, ele diz assim, portanto,
Há, portanto, um pai e não 3 pais, um filho e não 3 filhos, um espírito e não 3 espíritos. Então ele já está combatendo aqui a ideia de triteísmo e etc. E nessa trindade não existe primeiro nem último, maior nem menor. Colocou todos no mesmo nível, não é? Aí ele diz, mas as 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, são coeternas, são iguais em si mesma. Aí ele diz, de sorte que por meio de todas, como acima foi dito, Pai, Filho e Espírito Santo, tanto a unidade na trindade, como a trindade na unidade, deve ser adorada. Aí vem a adoração ao Espírito Santo, que é o tema do nosso livro, né? Aí termina, portanto, quem quiser ser salvo, deve pensar assim a respeito da trindade. Veja como esse assunto é sério, como a gente já falou no início, né? A ideia da negação da divindade do Filho implica, inclusive, no entendimento teológico, pastor, na questão salvífica. E a encarnação de Cristo, ela é um mistério revelado, mas não um mistério plenamente compreendido. Sim. É porque nós estamos falando, já foi citado aqui, né, a união hipostática, a união entre as 2 naturezas, o irmão Jonas já falou, né, não é uma união das 2 naturezas que gera uma terceira natureza. Aí chamam de união hipostática. E essa união, ela é incompreensível. A gente não tem como compreender como essa mecânica, né, o termo usado pelo irmão Jonas. Qualquer teólogo honesto, ele vai dizer assim, ó, a união hipostática de Cristo, ou seja, a união entre as 2 naturezas de Cristo, é um mistério. A gente não tem como explicar, a gente não tem como dizer como essa mecânica ela funciona, porque houve um momento em que Jesus era apenas espírito. Ele passa nesse momento, Gálatas 4:4, recebe a natureza humana, da qual natureza ele não vai mais se desvencilhar. E tanto que em Apocalipse ele é muito conhecido, ele é muito citado como o Cordeiro, né? O Cordeiro, e o Cordeiro se remete justamente à sua obra sacrificial na cruz, que só poderia ser realizada se ele tivesse assumido uma forma humana. E essa expressão, pastor, que o senhor falou, união hipostática, essa expressão hipóstasis vem de substância do grego, né? É a união de 2 substâncias, ou 2 pessoas, naturezas, né? A humana e a divina. A Bíblia é tão fantástica que quando a Bíblia chama Jesus de Jesus, está apontando para a sua natureza humana, porque é o nome humano. O anjo disse, o nome dele será Jesus, que Jesus é um nome comum no primeiro século. Na Bíblia, salvo engano, aparece 3 personagens com esse nome Jesus. Tem o Bar Jesus, né? Tem o Jesus e tem um outro Jesus. Então, quando a Bíblia fala Jesus, está falando da sua humanidade, mas quando diz Cristo, né? Aí já não é mais a sua humanidade, é a sua divindade. Inclusive a expressão Christos, do grego, é a mesma expressão que no Antigo Testamento aparece para Machia, que é Messias, né? Então, a Bíblia fala de Jesus, aí está aparecendo ali sua expressão humana, Cristo, geralmente apontando para a sua divindade, mas Paulo usa muito Jesus Cristo, mostrando que a união hipostática também está presente. E o nome Jesus era muito comum. Sim. É porque o nome Jesus é o nome grego, né? Sim. Mas a sua versão Hebraica é Josué. E era um nome muito comum ali no primeiro século. Perfeito. Vamos para a próxima tela. Próxima tela, nós temos aí, concordamos com a ideia de autoesvaziamento de Cristo, irmão Alessandro? Pois não, pastor, concordamos com a ideia do autoesvaziamento de Cristo. Vale salientar que aqui é auto, ninguém esvaziou ele decidiu, isso é uma atitude sua, né? Mas não com a noção de que ele deixou de ser divino, ele nunca deixou de ser divino, como alguns teólogos afirmam. A kenosis, essa expressão kenosis vem de uma expressão grega também, fala de autoesvaziamento, né? Foi mais uma aquisição de atributos humanos do que uma desistência dos atributos divinos. Sendo o Deus encarnado, ele livremente deixou de usar seus atributos, entre aspas, não deixou de tê-los, especialmente os atributos incomunicáveis, como onipresença, onipotência, etc. Mais uma vez, a citação da grande obra do pastor Valber. E, pastor Nadir Jacques, isso daqui eu quero fazer citação de um comentário, pastor, que aparece aqui no texto da transfiguração de Jesus, pastor. Eu acho que queria me reportar o texto de Lucas
da transfiguração, só recordando aqui o texto de Lucas, o capítulo específico, aqui capítulo de número 9, né, de Lucas, versículo 29 em diante, vai falar sobre o versículo 28, sobre o momento em que Jesus se apresenta aos discípulos ali de uma maneira diferenciada, né? A expressão metamorfo, inclusive, só aparece aqui em Romanos. Aí na nota de rodapé, pastor, da Bíblia Pentecostal, no versículo 29, Donald Carrel Stamps faz uma citação que eu queria dizer. Ele diz aqui: na transfiguração, Jesus foi transformado na presença de 3 discípulos que viram a sua glória celestial. Aí ele diz aqui, conforme ele realmente era, Deus em corpo humano. Achei fantástica essa expressão aqui. Ele era Deus em corpo humano, ou seja, era Deus e homem, plenamente divino, plenamente humano. A ideia da kenosis aqui, pastor, tem um probleminha, porque no seio da história da igreja, lá nos primeiros séculos, houve aqueles que disseram que Jesus não era humano, os chamados gnósticos. Por quê? Dentro do gnosticismo havia uma ideia de que tudo que é físico, tudo que é material é necessariamente mal. Então, para resguardar a doutrina de Cristo, os crentes que vieram do gnosticismo, para resguardá-lo, na tentativa de fazer algo bom, fizeram mal. Disseram, ele não pode ter nada mal, então ele não teve corpo. Então ele não tinha corpo, então ele não era humano. Só que Jesus quebra isso. Lá em João, nos últimos capítulos, quando Jesus reaparece aos discípulos, já com o corpo transformado e glorificado, tanto é que ele entra na casa de portas fechadas, disseram, é um fantasma. Jesus disse, epa, calma, não tem nada de fantasma. Vem cá, toca aqui minhas mãos, toca aqui meu lado e veja que espírito não tem carne nem osso, como eu tenho. Jesus está dizendo que tinha carne e osso depois da glorificação. Significa dizer que a humanidade de Cristo, glorificada, ainda é presente. Veja como essa união hipostática, pastor, é tremenda. João, lá em Apocalipse, diz que viu Jesus vindo montado em um cavalo e disse que tinha em sua coxa escrito, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então essa união hipostática é tão extraordinária que esse autoesvaziamento não deixa de ser Deus, mas ao mesmo tempo ele nunca mais deixará de ser humano, como disse Eurico Bergster na sua teologia sistemática. Isso é a manifestação de seu amor, de sua misericórdia, Sim. Porque a encarnação de Cristo não só impactou a história humana, impactou a história do próprio Cristo. Sim, Porque perfeito. ele, como comentamos aqui, né, na eternidade era espírito, apenas espírito, por amor assume uma humanidade, e aí como ser humano recebe o nome de Jesus, e no executar com sucesso de sua missão, o nome Jesus é exaltado, e é neste nome que toda a humanidade é resgatada, e o seu sacrifício é eterno porque ele é Deus, e o sacrifício é tão grande, é tão imenso, não foi apenas o ato de Deus apenas dar seu filho, não foi apenas de dar e morrer na cruz, é também um ato voluntário de Jesus de assumir por toda a sua, não por toda a sua existência, mas Por toda a eternidade. por toda a eternidade, esta condição para a qual ele se submeteu. E se submeteu a que custa? A que preço? Se submeteu para resgatar a humanidade que havia se perdido e que não havia em nós nada. Vamos agora inverter o texto usar a mesma dinâmica do texto de Isaías, que nós não víamos nada para que o desejássemos. Aí vamos ver, Deus não via nada em nós de valor, porque estávamos todos condenados. Deus não via nada em nós de valor para que pudesse realizar tamanho sacrifício. Sim. Não via. Mas ele, apesar de nós, resolveu morrer pelos nossos pecados e nos dá este direito de estarmos aqui comentando sobre a divindade de Jesus e, acima de tudo, podendo dizer que somos filhos de Deus. Mas nós vamos para um rápido intervalo, não sai daí, nós voltamos já já. Queridos irmãos, estamos de volta para o último bloco de seu programa Escola Bíblica Dominical.
esta semana estudando a 5ª lição, que tem como título O Deus Filho. Vamos agora para o último tópico de nossa lição. Vamos aqui para o 3º tópico, a missão redentora do Deus Filho. Subtópico 1, o Filho como revelação suprema. Subtópico 2, a exclusividade de Cristo na redenção. Subtópico 3, o aprendizado pela experiência. Próxima tela, por favor. E aí nós temos a missão redentora do Deus Filho. Irmão Timóteo. Pois não, pastor. A tela diz que a obra redentora de Cristo dispensa complementos. Nenhuma cerimônia levítica, nenhum símbolo do passado pode somar-se ao seu sacrifício. Seu sacrifício é plenamente suficiente para reconciliar o pecador com Deus. Aqui está uma citação do pastor Douglas Batista, no livro base desse trimestre, e está baseado em Colossenses capítulo 1, aqui diz do verso 20 ao verso número 22, mas me permita, pastor, fazer uma leitura um pouco mais antecipada, lendo também dentro deste versículo aqui, desse capítulo 1 de Colossenses, do verso 13 ao verso de número 15, em seguida nós vamos para o verso 20 a 22, onde o apóstolo Paulo diz o seguinte, que ele, Cristo, nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, ou seja, falando da obra redentora de Cristo, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, partindo daquele princípio que o professor Jonas falou em relação à citação de ele ser o primogênito da criação. Não no sentido de existência a partir de um ponto da história, né? Mas em relação à questão da obra da criação. E o versículo número 20 a 22 ainda diz o seguinte, e que havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, ou seja, a cruz era dele, era de Cristo, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que no outro tempo eres estranhos, inimigos no entendimento, pelas vossas obras, mas agora, contudo, vos reconciliou. Perceba que Paulo ele sempre traz à tona a palavra reconciliação, remissão, apontando para a obra redentora de Cristo no Calvário. Isso nos remete a algo que a gente falou aqui no intervalo, que o evangelista Alessandro citou de forma muito proeminente, em relação àqueles grupos do primeiro século, como os ebionitas, que negavam a divindade de Cristo, tinha ele como um homem especial, né, que foi fruto de José e Maria, e Ário, que classificava Cristo como um Deus menor, né, um Deus de segundo plano, criado para esse propósito. E não é isso que a palavra de Deus nos mostra. Ou seja, Cristo sempre existiu como Deus na eternidade, encarnou para cumprir uma missão esta, a obra redentora de Cristo, e baseado nesse texto que nós acabamos de ler, de Colossenses capítulo 1. E quando você fala aí o termo um Deus menor, na verdade você encontra um problema maior. Um Deus menor que deságua para um problema maior, que é a crença no politeísmo, né? Porque se eu digo que Cristo é um Deus menor, como um grupo heterodoxo que na tradução, em sua tradução de João 1:1, né, que fazes um Deus, um Deus com D minúsculo, cria um problema maior ainda, porque aí parte do princípio de que aquela tradução está apontando de que a crença no politeísmo, ela é válida, a crença no politeísmo, ela é verdadeira, porque Jesus é considerado ali naquela tradução como um Deus menor. É um subdeus, né? E aí a gente quebra a questão do monoteísmo, que, segundo esse grupo, ele é monoteísta, né? Então... Eu quero, aproveitando aqui esta tela ainda, né? Seu sacrifício é plenamente suficiente para reconciliar o pecador com Deus. O senhor leu ali Colossenses 1, 20 a 22, mas eu gostaria de ler aqui Hebreus capítulo 8, versículos 11 e 12. 11, 12 e 13, diz o seguinte: quando, porém, Cristo veio como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, quer dizer, não desta criação.
e não pelo sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no santuário uma vez por todas e obteve uma eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, versículo 14, muito mais o sangue de Cristo que, pelo Espírito eterno, a si mesmo ofereceu sem mácula a Deus, purificará nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Então, isso mostra que o sacrifício é eterno, que os sacrifícios de bodes e de touros não tinham efeito perfeito, era apenas uma forma temporária de Deus lidar com essa questão, mas que o sacrifício de Cristo é o sacrifício perfeito, tanto que o termo usado aqui é eterna redenção. Ou seja, se é eterna, tudo que era feito antes tornou-se obsoleto. Era passageiro, era só um símbolo daquilo que de fato seria feito de forma plena e completa, como o senhor bem colocou. Vamos para a próxima tela. E aí, a próxima tela, irmão Jonas, nós temos a missão redentora do Deus Filho. Mas antes de o senhor comentar, né, só retificando, né, nós citamos o texto de Hebreus, capítulo 1, como sendo capítulo 8, versículos 11 ao 14, mas é o capítulo 9 ao 14, que é justamente o capítulo que vai tratar sobre o santuário terrestre e o sacrifício de Cristo como perfeito e eficaz. Sim, senhor pastor, nós temos aí na tela a missão redentora do Filho com algumas características. São 3, dentre várias. A primeira característica, unicidade da mediação. Cristo é o único caminho para Deus. João capítulo 14, versículo 6, a suficiência da expiação, seu sangue é suficiente para redimir plenamente, primeiro livro de João, capítulo 1, versículo 7, e a revelação de maneira definitiva. Nele, Deus falou de forma final e de forma conclusiva. Nessa primeira característica, unicidade da mediação, onde Cristo ele não é um caminho, mas ele é o caminho, foi citado João 14, verso 6, mas também pode ser citado outros textos que mostram essa centralidade da salvação e da mediação exclusivamente em Cristo e em mais ninguém. Exemplo disso, pastor, se o senhor me permite, nós temos primeiro livro de João, capítulo 2, e o versículo de número 23, que diz assim: qualquer que nega o Filho também não tem o Pai, e aquele que confessa o Filho tem o Pai. Ainda na epístola de João, capítulo 4, e o versículo 15, diz assim: qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele está em Deus. E ainda na primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 12, diz o seguinte: quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Nós temos ainda Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 11 e o versículo 12, que mostra que a salvação ela é exclusiva na pessoa bendita de Jesus Cristo. Por isso que a missão redentora de Cristo, quando coloca ele como mediador, deixa claro que ele é o único mediador e sem Cristo é impossível uma pessoa chegar no céu. Vamos para a próxima tela. Evangelista Alessandro, suficiência da expiação e revelação definitiva. Pois não, pastor. O próprio termo suficiência já deixa claro de que para a salvação não precisa de mais nada. O que Cristo fez na cruz do Calvário foi suficiente. E aqui tem um texto da primeira carta de João, 1:7, mas eu gostaria, pastor, com a sua permissão, voltar a um texto que o presbítero Timóteo leu, que foi o texto de Colossenses, capítulo 1, versículo 20, que diz assim: e que, havendo por ele, por Cristo, feito a paz pelo sangue da sua cruz, aí Paulo diz, por meio dele, por meio de Cristo, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tantas que estão na terra como as que estão nos céus. Aqui é bom a gente destacar essa expressão reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas. Todas as coisas em que aspecto?
no aspecto espiritual e no aspecto físico. Tudo no mundo espiritual e tudo no mundo físico que a queda provocou alguma deformação, com o sacrifício de Cristo foi resolvido. Mas não somente isso no aspecto espiritual e no aspecto material, mas no aspecto cronológico. Porque quando nós olhamos, todas as coisas foram reconciliadas por meio da cruz, é todas as coisas que vêm antes e todas as coisas que vêm depois. Os santos do Antigo Testamento, eles foram alcançados pelo sacrifício de Cristo. Aqueles que ainda viverão, aqueles que ainda nascerão, também já estão alcançados, aqueles que aceitarem, né, por sua livre escolha, alcançados pelo sacrifício. E uma outra coisa, além da questão espiritual e material e temporal, pastor, tem a questão geográfica da coisa. Porque o texto diz, tanto as coisas que estão nos céus, geograficamente falando é uma coisa, e as que estão na terra. O que seria céu e terra aqui? Nós sabemos que o texto diz que toda a criação geme. Paulo diz isso lá em Romanos. A terra hoje sofre por causa da queda de Adão e Eva no Éden. O texto diz lá em Gênesis que por conta da queda começou a nascer espinhos, né? Cardos, abrolhos, se eu não me engano tem uma expressão também assim, que não tinha. Então a criação geme. Então o que está na terra foi alcançado. Chegará o dia, Pedro diz, em que essa terra será redimida. Do mesmo jeito, a mesma expressão que aparece para a questão humana, aparece para a questão da terra, pastor. É maravilhoso. Mas diz as que estão na terra como as que estão nos céus. E o que é que eu entendo aqui, pastor, essa ideia dos céus? É que com a queda de Lúcifer, o texto diz cerca de 1/3 dos anjos, está lá em Apocalipse, caíram. Ora, com a queda desses anjos, alguma coisa modificou ali no céu. Houve alguma mudança. Mas o sacrifício de Cristo é tão suficiente que até lá foi resolvida essa questão, inclusive para toda a eternidade, né? E por fim, pastor, a revelação definitiva. Nele, em Jesus, nele, Deus, falou de forma final e conclusiva. Esse texto de Hebreus é maravilhoso, porque o texto de Hebreus deixa claro isso, quando no capítulo 1, versículo 1 diz, havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, que constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Então, essa ideia de que Cristo é a revelação especial de Deus. Nós temos a revelação geral, que é a criação, o mundo, Salmos 19 fala sobre isso, e temos a revelação especial. A revelação especial, ela se manifesta de duas formas. De forma escriturística, está aqui a Bíblia é a revelação de Deus especial ao homem. A palavra escrita, mas temos a palavra encarnada, que é Jesus. Por isso que diz que ele é a palavra, e a palavra estava no princípio, e a palavra era Deus. Então Jesus é essa revelação máxima. Olhando para Jesus, a gente vê Deus. O próprio Jesus disse isso, né? Quando os discípulos estavam preocupados, como é que a gente vai ver Deus? João 14, verso 9. Jesus disse, quem me vê a mim, vê ao Pai. Eu sou a expressa imagem do Pai. Então ele, de fato, é a revelação definitiva, é a revelação plena de Deus. E o texto de Colossenses é claro, quando Paulo diz lá aos Colossenses, porque nele, em Jesus, se manifestou plenamente, a palavra plerô, não é? Do grego, totalmente, a divindade de Deus. Ou seja, no corpo de Jesus estava tudo que era divino. É aquela união hipostática que a gente já falou. Então eu penso, pastor, que de forma... para finalizar essa fala, a unicidade, não tem salvação fora de Jesus, suficiência, a sua obra na cruz resolveu todos os problemas do pecado, inclusive no mundo espiritual e físico, e a revelação definitiva, ele é o máximo de Deus para nós. E aqui existe suficiência da expiação, é aquele texto que nós citamos de Hebreus, né? Hebreus capítulo 9, isso, versículos 11 ao 14, e o termo eterna redenção. Perfeito. A bolsa é suficiente. Vamos para a próxima tela, por favor. E aí na próxima tela nós temos a sinopse da nossa lição, né? Cada tópico da nossa lição, no final de cada tópico nós temos uma sinopse, e aí nós reunimos, né, com sugestão para trazer aqui, reuni-las para trazer um fechamento geral da lição. E aí, evangelista, o senhor, a primeira sinopse. Pois não, pastor. Diz que a concepção virginal e os atributos divinos de Jesus revelam que ele é Deus desde a eternidade e possui a mesma essência do Pai. Eu citarei aqui o texto, pastor, quando o anjo chega para Maria. E o anjo diz assim, Maria, o ente santo que está em ti
veja que ele diz, o ente santo, se chamará Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Já ali, na concepção, no momento em que Maria se encontra grávida, que foi uma concepção virginal, e essa expressão virginal é porque não houve participação humana nenhuma, ela era uma virgem, ela não tinha casado ainda, Jesus estava sendo revelado ali, aparece 3 palavras que apontam para a divindade, pastor. Aparece a expressão santo, hagios, diz o ser, o ente que está em ti é santo, sem nenhum pecado. Diz que ele será Emanuel, quer dizer, Deus conosco, e diz que ele será salvador do seu povo. Só quem salva é Deus. Então, já na concepção, esses 3 atributos divinos estão em Jesus, então fica claro que ele é Deus. A segunda sinopse, irmão? Pois não, pastor. A segunda sinopse diz que na transfiguração, baseada em Mateus capítulo 17, Cristo é confirmado pelo Pai como centro da revelação e cumprimento da lei e dos profetas. No segundo subtópico, pastor, do segundo ponto da lição, é importante destacar isso para o professor que está em casa, para o aluno. Eu vou pedir para que a produção coloque em tela. Fala sobre o testemunho da lei e dos profetas. E aqui o pastor Douglas Batista, comentarista da lição, diz o seguinte: estando no monte, eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele, ou seja, falando com Cristo, Mateus 17:3. E a aparição de Moisés e Elias não foi um contato com os mortos. E aqui existem 2 textos bíblicos que refutam isso, Marcos capítulo 12, versículo 27, e Lucas 16, 26. Mas sim um ato divino carregado de significado escatológico. Moisés representa a lei, ele é o mediador da antiga aliança, o legislador do povo hebreu, baseado em Êxodo capítulo 24, versículos 7 e 8. Mas aqui eu quero destacar ainda um outro texto, que é Deuteronômio capítulo 18, versículo 15, quando o Senhor já havia dito a Moisés algo que aconteceria lá na frente com Cristo, quando ele diz, olha, o Senhor teu Deus te despertará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, como eu. A ele ouvireis. E é por isso que aqui em Mateus 13, 17:3, melhor dizendo, o Senhor diz, esse é meu filho amado em quem me comprazo, escutai. Então aqui cumpre-se essa profecia de Deuteronômio capítulo 18, versículo de número 15, que é justamente isso que fala aí na segunda sinopse. Irmão Jonas, terceira sinopse. A terceira sinopse. Cristo é o único mediador e salvador, sua missão redentora é exclusiva e plenamente suficiente. Para essa última sinopse, um versículo dentre tantos que mostra essa exclusividade da salvação na pessoa de Cristo, se eu permitir, pastor, citar segundo livro de Timóteo, a primeira epístola a Timóteo, capítulo 2, e o versículo de número 5, que cai como uma luva para essa última sinopse do texto, da lição. Diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. O texto Paulo deixa bem claro, é um único Deus, um único mediador entre os homens. Não existe salvação fora da pessoa de Cristo Jesus. Se o professor puder dizer isso, puder reafirmar isso em sala de aula, como último tópico, será excelente. E uma oportunidade também para fazer um convite para se tiver alguém que ainda não aceitou Jesus como Salvador. Só relembrando a você que está nos acompanhando, de repente você pode dizer, mas pastor, sinopse, o que é isso, sinopse? Sinopse é um recurso que está na lição do professor, que é um resumo no final de cada tópico. Então, só a lição do professor você poderá encontrar essa sinopse. Na sua revista de aluno, você pode folhear de canto a canto, você não vai encontrar. Mas no professor, sim. E a sinopse, que é um resumo daquilo que está sendo abordado, ou que foi abordado naquele capítulo. Rapidamente, eu queria pedir a próxima tela, nós não vamos comentar porque o nosso tempo já foi embora, e aí nós temos o Deus Filho, divindade, centralidade e missão. Esse infográfico, rapidamente, irmão Jonas, explique aqui. Pronto, esse infográfico é uma forma mais prática de deixar a lição de maneira mais didática, tanto para o professor e, claro, também para o aluno. Ele está dividido da seguinte maneira: de um lado você está vendo a divindade do Filho,
e tem uma série de atributos de maneira visual sendo mencionados aqui, e do outro lado a supremacia e a missão do Filho. E no centro, é claro, você está vendo os símbolos, aquilo que representa, uma forma de representar a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. De maneira geral, podemos dizer que esse infográfico, a mensagem que ele traz é que toda a Trindade está envolvida para a salvação da alma humana. Lembrando que esta cruz com essa luz no meio representa o Pai, porque o Pai não pode ser representado de maneira gráfica, porque é Espírito. Nós temos o Espírito Santo representado como uma pomba, e nós temos aqui abaixo Jesus. Jesus pode ser representado de figura humana, porque Jesus foi homem. Aqui nesta parte onde tem a voz do Pai na transfiguração, nós temos aí Jesus, Elias e Moisés. Nesse outro lado aqui, a divindade do Filho, nós temos este símbolo que você está vendo aí, como se fosse uma correia. Este é o símbolo que representa a eternidade. Este outro símbolo da mãozinha com um planeta representa a sua onipotência. O livro aberto com um olho representa a sua onisciência, e aí esta silhueta com o mundo e as nuvens representa a sua onipresença, né? Aqui não tem nenhum símbolo místico não, isso são representações gráficas aproximadas do que seria os atributos de Deus. Que Deus continue lhe abençoando, que o Senhor continue lhe abençoando, em nome de Jesus. Queridos irmãos, depois de uma lição tão maravilhosa, vamos orar? Presbítero Timóteo, nos dê a honra. Pois não, pastor, conforme orienta, vamos orar. Justo, soberano e eterno Senhor, te louvamos, ó Deus, pelo estudo desta lição, onde podemos mais uma vez ver, aprender e solidificar os conhecimentos a respeito da divindade do teu Filho Jesus Cristo. Continua abençoando o nosso pastor presidente, assim como toda a diretoria da igreja, Senhor, superintendente da Rede Brasil de Comunicação, evangelista Sonivaldo, a toda a equipe de produção, o teu servo pastor Nadir Jackson e toda a equipe da superintendência, assim como todas as direções de escolas bíblicas dominicais, a todo o corpo docente e o corpo discente, que possamos, ó Pai eterno, estar estudando a tua palavra e guardando-a em nossos corações. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao final do programa. Hoje estudamos a 5ª lição com o tema O Deus Filho. Na próxima semana veremos a 6ª lição com o título O Filho como Verbo de Deus. O programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar na TV toda sexta-feira às 21h30 e no sábado às 16 horas. Também está disponível no formato de podcast no Spotify e em nosso canal no YouTube, Rede Brasil Oficial. Se inscreva, ative o sininho e compartilhe nossa programação. Obrigado por sua companhia e até o próximo programa. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos hoje para todo sempre. Amém.